30 segundos. Foi o tempo que levei para ver minha vida inteira desmoronar diante dos meus olhos. O brilho da aliança de casamento no dedo do meu marido, enquanto ele acariciava o rosto da noiva do meu filho, é uma imagem que jamais esquecerei. Meu nome é Raquel Medeiros, tenho 37 anos e nunca imaginei que teria que contar essa história para ninguém. As paredes do chalé 8 da pousada Mar Azul, em Búzios, testemunharam o momento em que perdi a capacidade de confiar. Era a véspera do casamento do meu único filho, Caio. O céu estava particularmente azul naquela manhã, como se a natureza zombasse da tempestade que se formava na minha vida. Carregava nas mãos alguns arranjos de flores para finalizar a decoração do local onde seria a recepção. O cheiro de maresia misturava-se com o perfume das rosas brancas, criando uma fragrância em que agora associo apenas à traição. Não bati na porta. Afinal, por que bateria? Estávamos todos hospedados ali para os preparativos finais da cerimônia que aconteceria no dia seguinte. A maçaneta girou suavemente entre meus dedos. O silêncio foi quebrado apenas pelo leve ranger das dobradiças. Então, vi o homem com quem dividi 2 décadas da minha vida nos braços da mulher que em menos de 24 horas se tornaria parte da nossa família. O buquê escorregou das minhas mãos. As pétalas se espalharam pelo chão de madeira, assim como minha dignidade. Rodrigo e Amanda se separaram num sobressalto. Lembro-me do rosto dele. Não havia culpa, apenas surpresa por ter sido flagrado. Os olhos dela me encararam com algo que só depois compreendi ser desprezo. Raquel, não é o que você está pensando. A frase mais clichê do mundo de traições saiu da boca do homem que jurou me amar até que a morte nos separasse. Mas não havia outra interpretação possível para o batom vermelho de Amanda manchando os lábios do meu marido. Não gritei, não chorei. Uma estranha calma tomou conta de mim enquanto dava as costas àquela cena e fechava a porta. Atravessei o jardim da pousada como um fantasma. Pessoas passavam por mim, talvez até me cumprimentassem, mas eu não via nada, além de um túnel escuro à minha frente. Sou professora de História na universidade há quase 15 anos. Passo meus dias falando sobre reviravoltas que mudaram o rumo da humanidade. Ironicamente, nenhuma aula me preparou para a reviravolta na minha própria existência. Dediquei minha vida à família. Fui a esposa que abriu mão de oportunidades profissionais para apoiar a carreira de Rodrigo no ramo hoteleiro. Fui a mãe presente em cada momento importante da vida de Caio. E o que recebi em troca? Traição da forma mais dolorosa possível. Dirigi até a praia mais deserta que consegui encontrar. A praia da reserva estava quase vazia naquela manhã de quinta-feira. Sentei-me na areia e finalmente permiti que as lágrimas caíssem. O mar, indiferente à minha dor, continuava seu movimento eterno de ir e vir. Quanto tempo fazia que aquele caso estava acontecendo? Como Amanda conseguiu manter uma farsa tão grande, olhando nos meus olhos enquanto eu a ajudava a escolher o vestido de noiva. Como Rodrigo conseguiu sentar à mesa de jantar conosco, discutindo detalhes do casamento, sabendo que dormia com a futura esposa do nosso filho. Meu telefone não parava de tocar. Rodrigo, desesperado, tentando me encontrar. Desliguei o aparelho e fiquei horas observando o horizonte, tentando processar o que havia acontecido. Uma senhora que caminhava pela praia parou e me perguntou se eu estava bem. Menti. Disse que sim. A primeira de muitas mentiras que contaria nos dias seguintes. Quando o sol começou a se pôr, tomei uma decisão. Meu filho merecia saber a verdade antes de cometer o erro de se casar com uma mulher capaz de tamanha crueldade. Liguei o telefone novamente e enviei uma mensagem para Caio, pedindo para nos encontrarmos no restaurante Sabor do Mar, nosso refúgio nos momentos difíceis desde que ele era criança. O caminho de volta para o Rio de Janeiro foi o mais longo da minha vida. As curvas da estrada Rio Santos pareciam intermináveis. Minha mente fervilhava com perguntas sem respostas e com ensaios de como contaria aquilo ao meu filho. Como dizer a ele que seu pai e sua noiva o traíam? Como destruir, em poucos minutos, a imagem que ele tinha das duas pessoas que, além de mim, mais amava no mundo? Nosso apartamento em Ipanema, que sempre foi meu porto seguro, agora parecia um lugar estranho. Cada fotografia nas paredes,
Cada objeto escolhido cuidadosamente ao longo dos anos para construir nosso lar, tudo parecia mentir para mim. Troquei de roupa mecanicamente e me olhei no espelho. Os olhos vermelhos e inchados denunciavam meu estado emocional, mas não havia tempo para disfarçar. A verdade não podia esperar. O restaurante Sabor do Mar estava quase vazio àquela hora. Escolhi nossa mesa habitual, de frente para o oceano. O garçom, que nos conhecia há anos, percebeu que algo estava errado, mas discretamente apenas serviu o vinho que pedi. Caio chegou pontualmente, como sempre. Meu filho, tão parecido com o pai na aparência, mas com um coração que eu acreditava ser muito diferente. Ele me abraçou e, por um instante, voltei a ser apenas uma mãe protegendo seu filhote. Mas a realidade cruel logo se impôs. Respirei fundo e comecei a contar o que havia presenciado. Observei seu rosto atentamente, esperando ver a dor, o choque, a decepção. Em vez disso, vi algo inesperado: compreensão. Não a compreensão de quem acaba de receber uma notícia devastadora, mas a de quem já conhecia a história. "Mãe", ele disse, segurando minhas mãos sobre a mesa. "Calma. Eu já sei de tudo isso e é apenas o começo. Tem muito mais." O mundo parou. O som das ondas quebrando na praia desapareceu. O barulho das conversas ao nosso redor silenciou. Só existiam aquelas palavras ecoando na minha mente. Meu filho sabia. E havia mais. O que poderia ser pior do que o que eu já havia descoberto? "De onde você é? Já passou por algo parecido na sua família?" Fica difícil acreditar que existam pessoas capazes de tanta maldade, não é mesmo? Quero saber o que vocês pensam sobre isso nos comentários. Aquelas palavras de Caio me atingiram como um soco no estômago. O vinho na minha taça tremeu quando minhas mãos perderam a firmeza. "Como assim você já sabe? O que mais tem para saber?" As perguntas saíram atropeladas da minha boca, enquanto meu cérebro tentava processar essa nova camada de complexidade. Caio olhou ao redor, verificando se alguém poderia nos ouvir, e então abaixou a voz. "Não podemos conversar aqui, mãe. Vamos para o meu apartamento. Tenho algo para te mostrar." O trajeto até o apartamento dele em Botafogo foi feito em um silêncio pesado. Dirigindo pelas ruas do Rio, observei as pessoas nas calçadas. Casais de mãos dadas, grupos de amigos rindo, famílias passeando. Todos pareciam habitar um universo tão distante do caos que tinha se instalado na minha vida. Como era possível que o mundo continuasse girando normalmente, enquanto eu sentia que o chão havia sumido sob meus pés? O prédio de Caio, um edifício moderno com vista para o Pão de Açúcar, sempre me trouxe orgulho. Era fruto do trabalho dele como advogado, uma conquista que celebramos em família. Agora, subindo pelo elevador, senti apenas um aperto no peito ao pensar que família já não significava o que eu acreditava até poucas horas atrás. "Mãe, o que vou te mostrar vai te chocar", advertiu Caio enquanto abria a porta. O apartamento estava diferente. A mesa de jantar, normalmente organizada, estava coberta de papéis, um notebook aberto, vários pendrives e até mesmo um gravador. Parecia o escritório de um detetive particular. "Há quanto tempo você sabe?" perguntei, tentando encontrar alguma lógica naquela situação surreal. Caio suspirou, passando a mão pelos cabelos da mesma forma que fazia desde criança, quando estava nervoso. "Há 3 meses. Comecei a desconfiar quando encontrei mensagens estranhas no celular de Amanda. Ela disse que estava no plantão no hospital, mas na verdade estava no café aroma com papai. Senti minhas pernas fraquejarem e me sentei no sofá. 3 meses. Durante 3 longos meses, meu filho carregou esse fardo sozinho, enquanto eu vivia na ignorância, planejando alegremente um casamento que estava destinado ao fracasso antes mesmo de começar. No início, pensei que fosse apenas uma traição, continuou ele, sentando-se ao meu lado e segurando minhas mãos. Confrontei Amanda. Ela negou, obviamente. Chorou, me acusou de não confiar nela. Fez toda a cena que você pode imaginar. A imagem de Amanda chorando, fingindo indignação, fez meu sangue ferver. Como ela conseguia ser tão falsa? Como não percebi? Mas algo não fechava, prosseguiu Caio. Decidi investigar mais a fundo. Instalei um aplicativo no celular dela
que me permitia ver suas mensagens. Foi aí que descobri que ela e papai se conheciam há muito mais tempo do que imaginávamos. Caio levantou-se e pegou uma pasta vermelha sobre a mesa. Ao abri-la, mostrou-me fotos de Rodrigo e Amanda juntos em diversos lugares. Na praia de Copacabana, em um restaurante em São Conrado, saindo de um hotel em Barra da Tijuca. As datas nas fotos me chocaram ainda mais. Esta foto é de 2 anos atrás, mãe. Muito antes de Amanda acidentalmente esbarrar em mim naquela festa de formatura na faculdade de Direito. Nada foi coincidência. A realidade me atingiu como uma avalanche. O encontro casual que Caio teve com Amanda, que ele nos contou animadamente durante um jantar em família, havia sido meticulosamente planejado. Ela se aproximou dele de propósito. Mas por quê? Qual seria o objetivo de tanta manipulação? Caio pareceu ler meus pensamentos. No começo não entendia o motivo. Por que meu pai incentivaria sua amante a namorar o próprio filho? Parecia doentio demais, até para alguém capaz de trair a própria esposa. Ele caminhou até o notebook e abriu uma pasta de arquivos. Foi quando comecei a vasculhar os documentos da empresa, da pousada, dos investimentos da família. E descobri isso. Na tela, apareceu o contrato de um seguro de vida em meu nome, com valor astronômico, tendo Caio como único beneficiário. A apólice havia sido alterada recentemente, aumentando significativamente o valor da indenização, em caso de morte por causas naturais. Não entendo, falei, tentando compreender o que aquele documento significava, no contexto de toda aquela loucura. Caio então me mostrou outro arquivo. Conversas entre Rodrigo e Amanda discutindo sobre substâncias que não deixariam rastros, que simulariam problemas cardíacos. Eles planejavam te matar, mãe, lentamente, com substâncias que Amanda desviava do hospital. Um frio percorreu minha espinha. Lembrei-me dos chás que Amanda insistia em me trazer quando nos visitava, das vitaminas que ela sugeriu que eu tomasse para fortalecer o sistema imunológico, das dores de cabeça inexplicáveis que comecei a sentir nas últimas semanas. Espera, você está dizendo que já estou sendo envenenada? A pergunta saiu num sussurro, como se dizê-la em voz alta tornasse aquele pesadelo ainda mais real. Pedi para analisar uma amostra do chá que ela te deu na semana passada. Tinha traços de uma substância que, em pequenas doses, causa sintomas parecidos com estresse e ansiedade. Em doses maiores ao longo do tempo, pode provocar falência dos órgãos. A sala começou a girar ao meu redor. Recordei-me da consulta médica que havia feito recentemente, onde o doutor atribuiu meus sintomas ao estresse dos preparativos do casamento. Recomendou descanso e me receitou ansiolíticos. Seria possível que estive tão perto da morte sem nem ao menos suspeitar? Por que, Caio? Por que eles fariam isso comigo? Meu filho abriu outra pasta no computador, esta contendo extratos bancários, documentos de propriedades e contratos. Dinheiro, mãe! Sempre se trata de dinheiro! Papai está à beira da falência! Os investimentos arriscados, as dívidas de jogo que ele escondia. A pousada Mar Azul está hipotecada até o teto. Mas você não sabe disso porque ele mantém 2 contabilidades. Senti como se estivesse conhecendo um estranho. Não o homem com quem compartilhei mais da metade da minha vida. Rodrigo sempre se gabou de ser um empresário bem-sucedido. E eu, ingenuamente, acreditei em cada palavra. A maior parte do patrimônio da família está no seu nome, continuou Caio. A casa que herdou dos seus pais, os investimentos que fez com o dinheiro da sua herança. Se você morrer, tudo passa para mim. E depois, ele pausou, como se precisasse reunir coragem para concluir aquele relato macabro. E depois eles planejavam me matar também, completou, com a voz embargada. Durante nossa lua de mel, um trágico acidente durante um passeio de barco em Angra dos Reis. Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de meu filho. Em seus olhos, vi a dor da traição multiplicada. Não era apenas a noiva que o traía com seu pai. Era o próprio pai planejando seu assassinato. Como você descobriu tudo isso? Perguntei, ainda tentando absorver a magnitude daquela conspiração. Vovô Antônio, respondeu Caio, referindo-se ao pai de Rodrigo. Ele começou a suspeitar quando papai insistiu tanto para que eu fizesse um seguro de vida antes do casamento. Para um homem de 23 anos, saudável, sem filhos, não fazia sentido.
Vovô me chamou em sua casa em Angra e me mostrou alguns documentos que encontrou no escritório de papai. Foi o começo da investigação. Antônio, sempre tão discreto, tão reservado, o patriarca que raramente interferia nas decisões da família. Era difícil imaginar aquele senhor de 65 anos desconfiando do próprio filho, muito menos alertando o neto sobre uma possível conspiração. Contratei um detetive particular, continuou Caio. Ele seguiu papai e Amanda por semanas, coletou provas, gravou conversas. Ao mesmo tempo, comecei a estudar os documentos da empresa com mais atenção. Foi quando descobri o esquema. Caio me explicou como Rodrigo, com a ajuda de seu sócio Jonas Borges, desviava dinheiro da empresa há anos, como falsificavam contratos, superfaturavam serviços e sonegavam impostos. Um império construído sobre areia movediça, prestes a desmoronar. E o casamento? Por que continuar com essa farsa até agora? Para não levantar suspeitas, precisávamos reunir todas as provas antes de confrontá-los. Além disso, Caio hesitou. Uma parte de mim ainda esperava estar errado, mãe. Queria acreditar que havia outra explicação, que meu pai não seria capaz de planejar a morte da própria esposa, que a mulher que eu amava não estava comigo apenas por interesse. Seu rosto se contorceu numa expressão de dor que partiu meu coração. Por trás do advogado competente, do investigador meticuloso, ainda existia um jovem que acabava de ter seu coração despedaçado da pior maneira possível. E agora? O que fazemos? Caio se levantou determinado. Já acionei Paulo Teixeira. Paulo era o advogado da família há anos, um homem íntegro, conhecido por sua discrição e competência. Ele está preparando as denúncias. Temos provas suficientes para incriminar papai e Amanda, não apenas pela conspiração para nos matar, mas também por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e desvio de medicamentos controlados. Uma onda de náusea me atingiu. Como chegamos a esse ponto? Como não percebi os sinais? Sempre me orgulhei de ser uma pessoa observadora, atenta aos detalhes. Como não notei que estava vivendo com um monstro? Vamos seguir com a encenação por enquanto, disse Caio, enquanto guardava os documentos. Amanhã é a véspera do casamento. Todos estarão reunidos no sítio em Petrópolis para o ensaio e o jantar. A polícia estará de prontidão. Assim que tivermos a confissão gravada, eles agirão. Confissão? Como conseguiremos isso? Você vai confrontar papai, com microfones escondidos. Ele não imagina que você saiba de todo o plano, apenas da traição. Na melhor das hipóteses, confessará o caso com Amanda. Na pior, negará tudo. Mas isso já será suficiente para criarmos uma situação em que ele precise conversar com Amanda urgentemente. É nessa conversa que esperamos que revelem detalhes do plano. A ideia de encarar Rodrigo, de fingir que sabia menos do que realmente sabia, me aterrorizava. Como poderia olhar nos olhos do homem que planejava minha morte e não demonstrar todo o horror e repulsa que sentia? Não sei se consigo, Caio. Não sei se tenho essa força. Meu filho se ajoelhou à minha frente, segurando minhas mãos entre as suas. Mãe, você é a mulher mais forte que conheço. Sempre foi. Quando papai viajava a trabalho e eu ficava doente, era você quem passava noites em claro cuidando de mim. Quando o vovô Pedro faleceu, foi você quem segurou as pontas, organizou tudo, cuidou da vovó Teresa. Você sempre teve essa força dentro de si. Suas palavras me reconfortaram. Era verdade. Durante toda a minha vida, enfrentei desafios que pareciam intransponíveis e sobrevivi. Esta seria apenas mais uma batalha. A diferença é que, desta vez, lutava não apenas pela minha sobrevivência, mas também pela do meu filho. Está bem, concordei finalmente. O que preciso fazer? Caio me explicou o plano em detalhes. Eu retornaria à pousada em Búzios, fingindo estar devastada, mas tentando manter as aparências para não estragar o casamento do filho. Confrontaria Rodrigo em particular, gravando toda a conversa. Dependendo de sua reação, adaptaríamos os próximos passos. Enquanto me preparava para sair, olhei para o céu através da janela do apartamento de Caio. A noite havia caído sobre o Rio de Janeiro e as luzes da cidade brilhavam como estrelas caídas. Em algum lugar lá fora, Rodrigo e Amanda continuavam com seus planos macabros, acreditando que seu esquema era perfeito.
Mal sabiam eles que suas próprias mentiras estavam prestes a destruí-los. Tem mais uma coisa que você precisa saber, mãe, disse Caio, me entregando mais um documento. Encontramos isso no laptop de Amanda. Era uma pesquisa sobre métodos para simular um infarto. Métodos que não deixariam vestígios em uma autópsia de rotina. A data do documento me gelou. Era para a próxima semana, logo após o casamento. Eles não iam esperar muito tempo, não é? Caio balançou a cabeça. Por isso precisamos agir agora. Amanhã pode ser tarde demais. Ao deixar o apartamento de meu filho, senti um misto de terror e determinação. Terror pelo que poderia ter acontecido se não tivéssemos descoberto o plano a tempo. Determinação para garantir que aquelas pessoas pagariam pelo que planejaram fazer. No elevador, encarei meu reflexo no espelho. Os olhos vermelhos de tanto chorar. A postura abatida de quem acabou de ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Mas também vi ali uma mulher disposta a lutar. Uma professora de história, prestes a reescrever sua própria narrativa. O porteiro me desejou boa noite enquanto eu saía para a rua. Se ele notou meu estado emocional, foi discreto o suficiente para não comentar. Caminhei até meu carro estacionado na rua lateral, sentindo o ar quente do verão carioca em meu rosto. Antes de entrar no veículo, olhei uma última vez para o prédio onde meu filho morava. As luzes de seu apartamento ainda estavam acesas. Ele provavelmente continuava revisando documentos, aperfeiçoando o plano, assegurando-se de que não havia falhas. Meu filho, que cresceu para se tornar não apenas um homem de bem, mas meu salvador. Liguei o motor e parti em direção a Búzios. A estrada escura à minha frente simbolizava o caminho incerto que eu estava prestes a trilhar. Mas havia uma coisa que eu sabia com certeza. Nada mais seria como antes. A viagem de volta para Búzios foi um misto de contemplação e estratégia. Cada quilômetro percorrido era um exercício de autocontrole, preparando-me para o papel que precisaria desempenhar nas próximas horas. O rádio permaneceu desligado. Precisava do silêncio para organizar meus pensamentos, para ensaiar minhas reações, para domar o vulcão de emoções que ameaçava entrar em erupção a qualquer momento. O relógio marcava quase 2 da manhã, quando finalmente estacionei na pousada Mar Azul. As luzes do chalé principal ainda estavam acesas. Provavelmente Rodrigo aguardava meu retorno, preocupado não com meu bem-estar, mas com a possibilidade de eu ter arruinado seus planos meticulosamente arquitetados. Respirei fundo antes de sair do carro. O microfone discreto que Caio havia fixado em meu sutiã parecia pesar 1 tonelada, apesar de seu tamanho diminuto. É só um confronto, repeti para mim mesma. Você já enfrentou alunos indisciplinados, pais irados, burocracia universitária. Pode enfrentar o homem que planejava te matar. O jardim da pousada, que durante o dia exibia orgulhosamente suas buganvílias coloridas, agora se apresentava como um labirinto sombrio. A brisa marinha trazia o cheiro de sal, misturado ao perfume das flores noturnas. Em outros tempos, essa combinação me traria paz. Naquela noite, apenas intensificava minha náusea. Rodrigo apareceu na porta assim que pisei na varanda. Seu rosto exibia uma expressão que oscilava entre preocupação e irritação. Típico dele, pensei. Mesmo nos piores momentos, sua principal preocupação era com as aparências, com o controle da situação. Onde você esteve? Perguntou num tom que tentava simular preocupação, mas que não conseguia esconder a exasperação. Estamos todos preocupados. O casamento é amanhã, Raquel. O casamento? Como se essa fosse minha principal preocupação depois do que presenciei. Como se eu devesse ignorar a traição, a conspiração, o plano de assassinato, tudo em nome de manter as aparências para um evento que jamais aconteceria. Precisava pensar, respondi, passando por ele sem estabelecer contato visual. O papel de esposa magoada, mas ainda ignorante da verdadeira extensão da traição, não era difícil de representar. Afinal, poucas horas atrás, era exatamente o que eu era. O interior do chalé principal estava como eu havia deixado pela manhã. Decorações de casamento espalhadas pelos móveis, listas de convidados, pequenos detalhes que agora pareciam pertencer a outra vida. Uma vida onde eu era apenas uma mãe orgulhosa, preparando-se para celebrar o casamento do filho único. Raquel,
Sobre o que você viu? Começou Rodrigo, fechando a porta atrás de si. Não é o que parece. Virei-me para encará-lo, permitindo que um pouco da raiva que fervia em meu peito transparecesse. Não? Então me explique, Rodrigo. O que exatamente não é o que parece? Você não estava beijando a noiva do nosso filho? Não estavam abraçados no chalé 8 enquanto eu, idiota, organizava o casamento deles? Ele avançou alguns passos, mãos erguidas em sinal de rendição. Foi um momento de fraqueza, um erro terrível. Estávamos conversando sobre os últimos detalhes do casamento e aconteceu. A facilidade com que a mentira saía de seus lábios me causou uma pontada de admiração perversa. Quantas vezes ele havia mentido para mim ao longo dos anos? Quantas reuniões de negócios foram, na verdade, encontros com outras mulheres? Quantas viagens de trabalho foram escapadas românticas? Um erro? Repeti, deixando que minha voz tremesse ligeiramente. Rodrigo, eu vi como você olhava para ela, como ela olhava para você. Isso não foi um momento de fraqueza. Vocês têm um caso. Ele desviou o olhar, uma técnica que sempre usava quando estava prestes a inventar mais uma mentira. Começou há pouco tempo. Depois que ela e Caio ficaram noivos, não sei explicar. Houve uma atração. Tentamos resistir, mas... Poupe-me dos detalhes sórdidos. Interrompi, sentindo o estômago revirar com a ideia de que, se não tivéssemos descoberto a verdade, eu poderia ter acreditado nessa versão diluída da realidade. Você tem ideia do que fez? Do que isso vai fazer com o Caio? Rodrigo sentou-se pesadamente no sofá, passando as mãos pelo rosto em um gesto estudado de desespero. Ele não precisa saber, Raquel. Foi um erro, um terrível erro que não vai se repetir. Amanda e eu concordamos que foi uma loucura momentânea. Você espera que eu minta para o meu filho? Que eu permita que ele se case com uma mulher que dormiu com o pai dele? Pense no escândalo, Raquel, exclamou ele, elevando a voz pela primeira vez. Pense na humilhação pública, na vergonha, na nossa reputação. Nossa reputação. Como se ainda existisse um nós depois daquilo. Como se a reputação importasse mais do que a felicidade e a segurança do nosso filho. Já falei com o Caio, declarei, observando atentamente sua reação. O rosto de Rodrigo empalideceu visivelmente. Você o quê? Contei tudo a ele, sobre você e Amanda, sobre o que vi no chalé 8. Ele se levantou num salto, o pânico evidente em seus olhos. Por que fez isso? Tínhamos que conversar primeiro, decidir como lidar com a situação. Ele é meu filho, Rodrigo. Não podia permitir que ele se casasse com uma mulher que não o ama, que o trai com o próprio pai. Como ele reagiu? Perguntou, a voz agora reduzida a quase um sussurro. Era o momento que eu esperava. A oportunidade de plantar a semente que, esperávamos, levaria à confissão. De uma forma que me surpreendeu. Disse que já sabia de tudo e que havia mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pude ver o cérebro de Rodrigo trabalhando freneticamente, calculando o quanto Caio poderia saber, o que exatamente significava aquele mais. O pânico momentâneo deu lugar a uma expressão mais controlada, mais calculista. Mais? O que ele quis dizer com isso? Perguntou finalmente, tentando soar casual, mas falhando miseravelmente. Dei de ombros, interpretando meu papel. Não sei, ele parecia abalado, mas não surpreso. Disse que precisava resolver algumas coisas e que conversaríamos amanhã antes do que seria o casamento. Rodrigo pegou o celular imediatamente. Preciso falar com ele, esclarecer as coisas. Ele não vai atender, disse, observando o discar o número de Caio com dedos trêmulos. Disse que precisava ficar sozinho. Como previsto, a ligação foi para a caixa postal. Rodrigo então começou a digitar freneticamente uma mensagem. Provavelmente para Amanda. Precisavam alinhar suas histórias, determinar o quanto revelar, o quanto negar. Vou para o quarto, anunciei, dirigindo-me para a escada. Amanhã conversamos. Ele mal registrou minha saída, absorto em suas mensagens desesperadas. Subi as escadas sentindo uma mistura de nojo e tristeza. Aquele homem que eu conhecia há tanto tempo, com quem criei um filho, construí uma vida, compartilhei sonhos, era um completo estranho para mim. No quarto, tranquei a porta e enviei uma mensagem para Caio.
informando que a primeira parte do plano havia sido executada. Rodrigo estava em pânico, provavelmente convocando Amanda para uma conversa urgente. Os microfones no chalé principal e no Café Aroma, seu ponto de encontro habitual, captariam essa conversa. Com sorte, teriam a confissão que precisavam até o amanhecer. Não consegui dormir. Como poderia? Deitada naquela cama que compartilhei com um assassino em potencial, repassava em minha mente os anos de casamento, buscando sinais que deveria ter percebido, bandeiras vermelhas que ignorei. Houve momentos em que desconfiei de traições? Sim, claro. Mas daí a imaginar que meu marido seria capaz de planejar minha morte. Era um abismo que minha mente se recusava a transpor. Por volta das 5 da manhã, meu celular vibrou com uma mensagem de Caio. Conseguimos. Áudio claro. Eles confessaram tudo. A polícia está a caminho. Uma onda de alívio me invadiu, seguida imediatamente por uma profunda exaustão. Não era apenas o cansaço físico de uma noite sem sono, mas um esgotamento emocional que parecia drenar cada célula do meu corpo. Levantei-me, tomei um banho demorado, tentando lavar não apenas o suor, mas também a sensação de sujeira que a traição deixou em minha pele. Vesti-me cuidadosamente, optando por um conjunto discreto, mas elegante. Se aquele seria o dia em que meu mundo desabaria publicamente, ao menos enfrentaria tudo com dignidade. Desci as escadas por volta das 7, encontrando a pousada em polvorosa. Os primeiros convidados já haviam chegado. Funcionários corriam finalizando os preparativos para o que seria a cerimônia, à tarde. Ninguém sabia ainda que o único evento daquele dia seria uma prisão em flagrante. Rodrigo não estava à vista. Conforme o planejado, Caio chegaria em breve com a polícia. Dirigi-me à área do café da manhã, servindo-me de uma xícara de café preto, forte. Precisaria de toda a energia possível para enfrentar o que estava por vir. Foi então que vi Amanda entrando no salão. Ela congelou ao me ver, incerteza estampada em seu rosto. Será que deveria manter as aparências? Fingir que nada aconteceu? Ou admitir que sabia da traição, mas imploraria pelo meu silêncio? Antes que pudesse decidir, ouvi o som de sirenes aproximando-se. Os poucos convidados que tomavam café da manhã trocaram olhares confusos. O som de carros estacionando bruscamente, portas batendo, vozes autoritárias dando ordens. Caio entrou primeiro, acompanhado de 2 policiais. Seus olhos encontraram os meus, transmitindo uma mensagem silenciosa de apoio. Em seguida, avistou Amanda, que parecia petrificada no meio do salão. Amanda Vasconcelos chamou um dos policiais, avançando em sua direção. Ela assentiu, em estado de choque. A senhora está detida pelos crimes de conspiração para homicídio, desvio de medicamentos controlados e fraude. O silêncio que caiu sobre o recinto foi absoluto. Os convidados, funcionários, todos pareciam paralisados, tentando processar o que estava acontecendo. Outro grupo de policiais dirigiu-se para a área externa, provavelmente em busca de Rodrigo. Não demorou para que ouvíssemos gritos, protestos, o som de uma breve perseguição. Momentos depois, meu marido era trazido para dentro, algemado, o rosto contorcido numa mistura de fúria e medo. "Isso é um absurdo!" gritava ele, debatendo-se contra os policiais que o seguravam. Um mal-entendido. "Raquel, diga a eles. Caio, filho, o que está acontecendo?" Caio se aproximou do pai, mantendo uma expressão neutra, profissional. "Temos gravações, pai, das suas conversas com Amanda, dos seus planos para matar a mãe, para me matar depois." O rosto de Rodrigo transformou-se numa máscara de puro terror. Seus olhos saltavam das feições determinadas de Caio para meu semblante sereno, tentando compreender como seu plano perfeito havia desmoronado tão completamente. "Vocês não têm provas", balbuciou finalmente, a voz perdendo a convicção. "É a palavra de vocês contra a nossa." Foi nesse momento que Paulo Teixeira, nosso advogado, entrou no salão carregando uma pasta. "Na verdade, Sr. Medeiros, temos provas substanciais, gravações de suas conversas explícitas sobre o plano, documentos falsificados da empresa, extratos bancários mostrando transferências suspeitas, resultados de testes laboratoriais confirmando a presença de substâncias tóxicas nos chás dados à Sra. Medeiros, o suficiente para garantir uma condenação máxima."
A realidade parecia finalmente atingir Rodrigo. Seus ombros caíram. A postura desafiadora dissolveu-se em resignação. Pela primeira vez, olhou-me diretamente nos olhos, não com raiva ou desespero, mas com uma frieza calculista que enviou arrepios pela minha espinha. "Você não vai sobreviver sem mim, Raquel", declarou, a voz baixa, mas perfeitamente audível no silêncio sepulcral do salão. Nunca foi capaz de tomar decisões sozinha. Sempre dependeu de mim para tudo. Sustentei seu olhar, sentindo uma força interior que não sabia que possuía. "Você está enganado, Rodrigo. Sobrevivi a você por anos. Apenas não sabia disso. Criei nosso filho praticamente sozinha enquanto você trabalhava. Administrei nossa casa, minha carreira, minha vida. Você nunca foi indispensável, apenas conveniente." Algo em minhas palavras o atingiu mais profundamente do que a própria prisão. Vi a compreensão em seus olhos. Ele havia me subestimado. Durante todo o casamento, acreditou que eu era a parte frágil, dependente. Nunca percebeu que a verdadeira força da nossa família sempre esteve em mim. Os policiais começaram a levar Rodrigo e Amanda para fora. Os convidados, ainda atônitos, abriam caminho murmurando entre si, tentando compreender o incompreensível. Como um casamento se transformou numa operação policial. Como o respeitável empresário Rodrigo Medeiros revelou-se um conspirador capaz de planejar a morte da própria família. Antônio, pai de Rodrigo, aproximou-se de mim enquanto seu filho era colocado na viatura. O idoso parecia ter envelhecido 10 anos naquela manhã. "Eu deveria ter percebido antes", murmurou, a voz embargada pela emoção. "Deveria ter visto os sinais." Peguei suas mãos enrugadas entre as minhas. "Nenhum pai quer acreditar que seu filho é capaz de algo assim. Você fez o certo quando suspeitou. Salvou nossas vidas." Caio juntou-se a nós, abraçando o avô com carinho. "Vamos para casa, vovô." Os três juntos. Enquanto deixávamos a pousada Mar Azul, senti como se estivesse despertando de um longo pesadelo. O sol brilhava intensamente sobre o oceano. As gaivotas voavam livremente no céu azul de Búzios. A natureza continuava seu curso, indiferente ao drama humano que acabara de se desenrolar. No carro, com Caio dirigindo e Antônio no banco traseiro, olhei pela janela para a estrada que se estendia à nossa frente. Não seria um caminho fácil. Haveria depoimentos a dar, processos a enfrentar, uma vida inteira a reconstruir. Mas pela primeira vez em muitos anos, sentia que estava verdadeiramente livre. Livre de mentiras, de manipulações, de uma falsa segurança que mascarava um perigo mortal. "O que você vai fazer agora, mãe?" perguntou Caio, lançando-me um olhar rápido antes de voltar sua atenção para a estrada. Refleti por alguns instantes, observando o horizonte que se abria à nossa frente. "Viver", respondi simplesmente. Pela primeira vez em muito tempo, realmente viver. E enquanto o carro seguia pela Rio Santos, deixando para trás não apenas uma pousada à beira-mar, mas 2 décadas de ilusões, senti uma estranha paz se instalando em meu coração. O futuro era incerto, mas pela primeira vez em anos, era genuinamente meu. As semanas que se seguiram à prisão de Rodrigo e Amanda foram um turbilhão de emoções, burocracias e revelações ainda mais perturbadoras. Nossa história vazou para a imprensa. Era impossível manter em segredo um caso tão extraordinário. Empresário trama a morte da esposa e do filho com a ajuda da nora. As manchetes pareciam saídas de um filme de suspense, não da minha vida real. O apartamento em Ipanema, antes meu refúgio, tornou-se um cenário de memórias envenenadas. Cada canto guardava lembranças de momentos que agora eu questionava. Aquele jantar romântico, à luz de velas, era genuíno ou apenas uma encenação para me manter na ignorância? Os presentes caros em datas especiais eram manifestações de amor ou estratégias para alimentar minha confiança cega? Decidi me mudar temporariamente para o apartamento de Caio em Botafogo. Precisava de um novo ambiente, livre das sombras do passado. Foi ali, na sala de estar com vista para o Pão de Açúcar, que Paulo Teixeira nos apresentou o relatório completo da investigação. Um documento tão extenso quanto perturbador. As primeiras evidências sugerem que o plano começou há aproximadamente 2 anos e meio, explicou Paulo,
ajustando os óculos enquanto consultava suas anotações. Foi quando a situação financeira de Rodrigo começou a deteriorar-se significativamente. Caio, sentado ao meu lado no sofá, segurou minha mão enquanto Paulo expunha os detalhes sórdidos. Antônio, que também se hospedava conosco, permanecia em silêncio, o rosto marcado por uma dor indescritível. Não era fácil para um pai ouvir os crimes planejados pelo próprio filho. Rodrigo conheceu Amanda em uma festa beneficente do Hospital Santa Clara, onde ela trabalhava como enfermeira. Inicialmente, foi apenas um caso extraconjugal, continuou Paulo. Mas quando a situação financeira dele se agravou, o relacionamento evoluiu para uma parceria criminosa. O advogado nos mostrou extratos bancários, revelando um padrão de transferências suspeitas que, combinadas, formavam um quadro alarmante de má gestão, investimentos irresponsáveis e, possivelmente, vício em jogos. A pousada Mar Azul estava hipotecada 3 vezes, revelou Paulo, fazendo-me engasgar com o chá que tomava. Rodrigo falsificou sua assinatura em vários documentos, Raquel. Tecnicamente, você estava comprometida em dívidas que nem sabia que existiam. Como ele conseguiu esconder tudo isso por tanto tempo? Perguntei, ainda tentando compreender a magnitude da fraude. 2 contabilidades, respondeu Paulo. Uma oficial, que mostrava a Posseia aos investidores, e outra real, que refletia a verdadeira situação catastrófica. Além disso, Jonas Borges, o sócio dele, era cúmplice em diversos esquemas de lavagem de dinheiro. Jonas também havia sido preso, descobri. A teia de crimes estendia-se muito além do que imaginávamos inicialmente. Não se tratava apenas de um marido infiel planejando eliminar a esposa. Era uma operação criminosa complexa, envolvendo múltiplos cúmplices e vítimas potenciais. E o plano para me matar? A pergunta saiu quase num sussurro. Por mais que soubesse a verdade, ainda era surreal pronunciar aquelas palavras. Paulo hesitou, trocando um olhar com Caio, que assentiu, encorajando-o a prosseguir. Segundo as mensagens recuperadas e as gravações obtidas, o envenenamento gradual começou há cerca de 3 meses. Pequenas doses de uma substância derivada da digitalis, um composto que, em quantidades controladas, provoca sintomas facilmente confundíveis com estresse, ansiedade e, eventualmente, problemas cardíacos. Minha mente voltou para as consultas médicas recentes, para o diagnóstico de estresse, para as receitas de ansiolíticos. Quantos profissionais da saúde haviam sido inadvertidamente enganados? Quantos trataram sintomas de envenenamento acreditando ser apenas o resultado de uma vida agitada? Amanda desviava a substância do hospital, continuou Paulo. Seus conhecimentos médicos foram cruciais para o plano. Ela sabia exatamente como administrar as doses para que o processo fosse lento, gradual e, principalmente, parecesse natural. Caio levantou-se abruptamente, incapaz de conter a indignação. Ela usou o conhecimento que deveria usar para salvar vidas para tirar-se da minha mãe. Como alguém pode perverter assim sua própria formação? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ninguém tinha uma resposta satisfatória para aquela pergunta. Como explicar tamanha crueldade, tal nível de calculismo? O plano previa que eu morreria de causas aparentemente naturais dentro de 4 a 6 meses. Concluí, tentando manter a voz firme. E depois seria a vez de Caio, completou Paulo a expressão grave. Durante a lua de mel em Angra dos Reis, um trágico acidente durante um passeio de barco. Rodrigo já havia inclusive contratado pessoas para garantir que o acidente parecesse convincente. Antônio soluçou, cobrindo o rosto com as mãos trêmulas. Era demais para o idoso suportar. Caio imediatamente foi até o avô, abraçando-o com força. Não é sua culpa, vovô, murmurou ele. Você nos salvou. Foi você quem percebeu os sinais, quem me alertou para investigar. Observando aquela cena, meu filho consolando o pai do homem que planejara a nossa morte, sentiu uma onda de gratidão pela capacidade de Caio de separar as pessoas de suas ações. Antônio não merecia carregar o peso dos crimes do filho. Paulo continuou sua exposição, revelando detalhes cada vez mais perturbadores. Aparentemente, não éramos as únicas vítimas potenciais no esquema de Rodrigo. Jonas Borges também estava na mira, programado para sofrer um acidente assim que sua utilidade no esquema chegasse ao fim. E quanto a Viviane Costa? Perguntei,
lembrando-me da ex-namorada de Rodrigo que ressurgira recentemente em nossas vidas. Qual era o papel dela nisso tudo? Paulo consultou suas anotações. Viviane foi, na verdade, fundamental para desvendar parte do esquema. Ela procurou Caio há algumas semanas, preocupada com algumas conversas suspeitas que teve com Rodrigo. Olhei surpresa para meu filho, que ainda não havia mencionado esse detalhe. Você se encontrou com a ex do seu pai? Caio assentiu. Na Praia da Reserva. Foi um encontro discreto, não queria levantar suspeitas. Viviane ouviu Rodrigo falando sobre resolver o problema da esposa durante uma ligação. Ficou preocupada e decidiu me alertar. Por que ela se importaria? Questionei, ainda desconfiada. Porque Rodrigo também a enganou, explicou Caio. Eles namoraram brevemente há alguns anos, e ele usou o nome dela em alguns investimentos fraudulentos. Ela só descobriu recentemente, quando foi notificada sobre dívidas que nem sabia que existiam. Mais uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Viviane não agira por bondade ou preocupação genuína comigo, mas por autopreservação. Ainda assim, sua intervenção havia sido crucial para confirmar as suspeitas iniciais de Caio. Há mais uma coisa que vocês precisam saber, disse Paulo, hesitante. Algo que encontramos nos arquivos pessoais de Rodrigo. O advogado retirou um envelope da pasta e me entregou. Dentro, havia uma apólice de seguro. Não em meu nome, como eu já sabia, mas no nome de Gabriela Prado, a prima de Amanda. Não entendo, confessei, analisando o documento. Por que Rodrigo faria um seguro para a prima de Amanda? Porque ela também fazia parte do plano, respondeu Paulo. Mas como vítima, não como cúmplice. Depois que você e Caio estivessem fora do caminho, Amanda planejava eliminar Rodrigo. A prima seria a testemunha de um suposto acidente, receberia parte do seguro e depois, convenientemente, também sofreria um acidente. A revelação me deixou sem fôlego. O plano era ainda mais tortuoso do que imaginávamos. Amanda não pretendia apenas ajudar Rodrigo. Planejava eliminá-lo também, ficando com toda a fortuna para si. Gabriela sabe disso? Perguntei, horrorizada com a ideia de que outra pessoa inocente estava em risco. Não temos evidências de que ela estivesse ciente, respondeu Paulo. Pelo contrário, as mensagens entre Amanda e Rodrigo sugerem que ela seria manipulada, usada e depois descartada. Caio balançou a cabeça incrédulo. E pensar que eu quase me casei com esse monstro! Durante as horas seguintes, Paulo continuou nos apresentando evidências, documentos, gravações. A extensão da conspiração era tão vasta que por momentos parecia impossível acreditar que tudo aquilo tinha realmente acontecido. Que aquelas pessoas que conhecíamos, com quem convivíamos diariamente, eram capazes de arquitetar um plano tão diabólico. Quando Paulo finalmente se despediu, já passava da meia-noite. Caio acompanhou o advogado até a porta, enquanto eu ajudava Antônio a se recolher. O idoso parecia ter envelhecido anos em apenas um dia. Nunca vou me perdoar por não ter percebido antes, murmurou ele enquanto eu o ajudava a se acomodar no quarto de hóspedes. Sempre soube que Rodrigo tinha falhas de caráter, mas isso? Jamais imaginei que meu próprio filho... Segurei suas mãos enrugadas com carinho. Ninguém poderia imaginar, Antônio. Nem você, nem eu, que vivi com ele por 20 anos. Rodrigo nos enganou a todos. Quando retornei à sala, encontrei Caio na varanda, olhando para as luzes da cidade. Juntei-me a ele, aceitando o copo de vinho que me ofereceu. O silêncio entre nós era confortável. O tipo de silêncio que só existe entre pessoas que compartilham não apenas laços de sangue, mas também experiências profundas. Como você está realmente, mãe? Perguntou ele finalmente, virando-se para me encarar. Refleti por alguns instantes antes de responder. Como eu estava? Traída, certamente. Chocada, sem dúvida. Mas também aliviada. Havia uma estranha sensação de libertação em finalmente conhecer a verdade, por mais dolorosa que fosse. Estou processando. Respondi honestamente. Uma parte de mim ainda não acredita que isso tudo aconteceu. Outra parte se pergunta como não percebi antes. E há ainda uma terceira parte que só consegue sentir gratidão por termos descoberto a tempo. Caio assentiu, compreensivo. Sei como é. Às vezes acordo achando que tudo foi um pesadelo. Então me lembro que é real, que a mulher que eu amava, com quem planejava construir uma vida, estava disposta a me ver morto por dinheiro.
A dor em sua voz era palpável. Por mais traumatizante que fosse minha experiência, a de Caio era ainda pior. Eu perdera um marido, ele perdera a noiva e, de certa forma, o pai, tudo de uma vez. Como você conseguiu? Continuar com os preparativos do casamento, agir normalmente perto dela, sabendo de tudo? Meu filho deu um gole no vinho antes de responder. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida. Cada beijo, cada eu te amo, cada discussão sobre nosso futuro juntos, sabendo que ela planejava que não houvesse futuro algum. Ele fez uma pausa, contemplando as luzes da Baía de Guanabara ao longe. Mas algo estranho aconteceu durante esses meses de investigação, mãe. Quanto mais descobria sobre o plano, sobre quem Amanda realmente era, mais me distanciava emocionalmente. Era como observar uma estranha, usando o rosto de alguém que eu amei um dia. Entendi perfeitamente o que ele queria dizer. Eu passara por processo semelhante com Rodrigo. O homem que planejara minha morte não era o mesmo com quem me casei, com quem criei um filho, com quem compartilhei sonhos. Ou talvez fosse, e eu simplesmente nunca o conhecera de verdade. O que acontece agora? Perguntei, mais para mim mesma do que para Caio. Agora começa o verdadeiro trabalho, respondeu ele, surpreendendo-me com sua determinação. Temos que reorganizar as finanças da família, resolver a situação da pousada, lidar com a imprensa, preparar-nos para os julgamentos. Julgamentos. A palavra saiu como um suspiro cansado. A ideia de reviver tudo em um tribunal, expor nossa vida privada ao escrutínio público, era exaustiva. Vai ser difícil, admitiu Caio, mas estamos juntos nisso. E temos o melhor advogado do Rio ao nosso lado. Sorri fracamente, agradecida pela força de meu filho. Em meio a todo aquele caos, ele se tornara meu pilar, minha rocha. Nos dias que se seguiram, mergulhamos na árdua tarefa de reconstruir nossas vidas. Paulo Teixeira trouxe especialistas financeiros para avaliar os danos causados por Rodrigo ao patrimônio familiar. A situação era grave, mas não irremediável. A pousada poderia ser vendida para cobrir parte das dívidas. O apartamento em Ipanema, felizmente, estava no meu nome e livre de pendências. Fernanda Campos, minha melhor amiga e jornalista respeitada, ofereceu-se para ajudar a controlar a narrativa na imprensa. Graças a ela, conseguimos um mínimo de privacidade em meio ao furacão midiático que nossa história provocou. Uma semana após a prisão de Rodrigo, recebi uma ligação inesperada. Dr. Marcelo, o médico que tratara meus supostos sintomas de estresse, queria me ver com urgência. Em seu consultório no Leblon, ele me apresentou os resultados de novos exames. Ainda há traços da substância no seu organismo, explicou ele, visivelmente perturbado por ter sido inadvertidamente usado no plano de Rodrigo e Amanda. Mas estão se dissipando rapidamente. Fisicamente você vai se recuperar completamente em algumas semanas. E psicologicamente? Perguntei, sabendo que aquela ferida levaria muito mais tempo para cicatrizar. O médico sorriu com gentileza. Para isso, recomendo uma colega psicóloga. O trauma que você vivenciou exigirá tempo, paciência e ajuda profissional para ser processado adequadamente. Aceitei a recomendação, reconhecendo que precisaria de apoio para navegar pelo turbilhão emocional que me aguardava. Não era apenas a traição, a tentativa de assassinato. Era a completa desconstrução da minha realidade, a percepção de que vivi 2 décadas em uma mentira. Na saída do consultório, encontrei Viviane Costa esperando por mim. A ex-namorada de Rodrigo parecia nervosa, deslocada. Por um momento, considerei ignorá-la. Que mais poderíamos ter para conversar? Raquel, chamou ela quando tentei passar direto. Só 1 minuto, por favor. Relutante, parei. O que quer, Viviane? Acho que já falou tudo o que precisava ao meu filho e à polícia. Queria me desculpar, disse ela, surpreendendo-me. Não por ter ajudado na investigação, mas por não ter feito isso antes. Percebi que havia algo errado com Rodrigo há anos, mas me convenci de que não era da minha conta. A sinceridade em sua voz me desarmou. Você não tinha obrigação nenhuma comigo, Viviane. Não é questão de obrigação, replicou ela. É questão de humanidade básica. Se eu tivesse falado quando comecei a suspeitar dos negócios dele,
Talvez você nunca tivesse passado por isso. Seu remorso parecia genuíno e percebi que Viviane também era, de certa forma, uma vítima de Rodrigo. Ele a usara, manipulara, assim como fizera comigo. Você fez o certo quando importava, respondi finalmente. Ajudou a salvar nossas vidas. Nos despedimos com um breve abraço, um gesto inesperado de solidariedade entre duas mulheres unidas pela experiência de terem amado e sido traídas pelo mesmo homem. Ao retornar para o apartamento de Caio, encontrei-o com Antônio revisando documentos na mesa da sala. Ver meu filho e o avô trabalhando juntos, apoiando-se mutuamente, trouxe uma inesperada sensação de esperança. Em meio à destruição causada por Rodrigo, novos laços se formavam, relacionamentos se fortaleciam. Alguma novidade? Perguntei, juntando-me a eles. Caio ergueu os olhos, um brilho determinado em seu olhar. Estamos traçando um plano para recomeçar, mãe. Um plano para construir algo novo, algo nosso, sobre as ruínas que ele deixou. A convicção em sua voz era contagiante. Naquele momento, observando meu filho e seu avô unidos por um propósito comum, compreendi que, apesar de tudo que havíamos perdido, ainda tínhamos o mais importante, uns aos outros. E isso, nenhum plano diabólico poderia nos tirar. 3 meses se passaram desde aquele fatídico dia em Búzios. O tempo, que dizem ser o melhor remédio, seguia seu curso inexorável, mas as feridas ainda estavam abertas, pulsantes. Cada novo depoimento, cada documento descoberto, cada detalhe revelado era como sal sendo esfregado em uma chaga que se recusava a cicatrizar. A data do julgamento de Rodrigo e Amanda aproximava-se rapidamente. Paulo Teixeira, incansável, construía um caso sólido contra eles. As provas eram contundentes, mas o advogado de defesa contratado pela família de Amanda era conhecido por sua habilidade em criar dúvidas onde não existiam, em manipular percepções, em transformar vítimas em vilões. Eles vão tentar desacreditar vocês, alertou Paulo durante uma reunião em seu escritório no centro do Rio. Vão insinuar que Caio armou tudo por ciúmes, que você, Raquel, estava insatisfeita com o casamento e procurava uma saída. Precisamos nos preparar para o pior. A ideia de ser retratada como mentirosa, de ter minha dor questionada, era nauseante, mas estava determinada a enfrentar o que fosse necessário para garantir que justiça fosse feita. Não apenas por mim e por Caio, mas por todas as outras vítimas potenciais que Rodrigo e Amanda poderiam ter feito se não fossem detidos. Deixei o escritório de Paulo e caminhei pela Avenida Rio Branco, observando o movimento da cidade que nunca parecia diminuir. Pessoas apressadas, mergulhadas em suas próprias vidas, alheias ao drama que eu vivia. Como seria estar no lugar delas? Seguir uma rotina normal, sem o peso do trauma, sem o constante lembrete de que o homem que jurou me amar planejara friamente minha morte. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de Fernanda Campos, minha amiga jornalista. Preciso te ver urgente. Descobri algo. Encontramo-nos 1 hora depois no Café Aroma. A escolha do local não foi coincidência. Era o mesmo café onde Rodrigo e Amanda costumavam se encontrar secretamente. Talvez fosse masoquismo da minha parte, mas sentia uma estranha necessidade de confrontar os lugares que faziam parte daquela trama, como se assim pudesse exorcizar os demônios que ainda me assombravam. Fernanda já me esperava. Um grosso envelope pardo sobre a mesa. Seu rosto normalmente alegre estava tenso, preocupado. O que descobriu? Perguntei após pedir um café expresso. Ela empurrou o envelope em minha direção. Um contato no departamento de polícia me passou isso. São relatórios que ainda não foram incorporados ao processo oficial. Raquel, o plano era ainda mais elaborado do que pensávamos. Com mãos ligeiramente trêmulas, abri o envelope. Dentro, havia transcrições de mensagens entre Amanda e uma terceira pessoa, identificada apenas pelo codinome médico. As datas remontavam a mais de 3 anos atrás, muito antes de Amanda conhecer Caio, muito antes mesmo de ela começar seu caso com Rodrigo. Não estou entendendo, confessei, confusa com a cronologia. Quem é esse médico? Fernanda inclinou-se, baixando a voz. Acreditamos que seja Dr. Eduardo do Hospital Santa Clara.
O chefe de Amanda na época em que ela começou a trabalhar lá. Os investigadores ainda estão conectando os pontos, mas parece que ele foi quem a apresentou a Rodrigo. As implicações daquela revelação eram perturbadoras. Se verdadeiro, significaria que o plano começara muito antes do que imaginávamos, que Amanda não era apenas uma cúmplice que se deixou seduzir por Rodrigo, mas possivelmente a arquiteta de toda a conspiração. A mais, continuou Fernanda folheando os documentos até encontrar uma página específica. Olhe a data deste e-mail. 3 semanas antes de Amanda acidentalmente conhecer Caio na festa de formatura. O e-mail em questão, enviado do endereço pessoal de Rodrigo para Amanda, continha detalhes específicos sobre a festa, horário, local, até mesmo o que Caio estaria vestindo. Não havia dúvida. O encontro, casual, fora meticulosamente planejado. Eles estavam me observando há anos, murmurei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha, estudando minha rotina, meus hábitos, planejando cada detalhe. Fernanda assentiu sombriamente. A polícia encontrou um caderno no apartamento de Amanda. Anotações detalhadas sobre você, comidas preferidas, rotina de exercícios, histórico médico da sua família. Ela te estudou como um predador estuda sua presa. O café em minha xícara esfriava, esquecido, enquanto eu absorvia aquelas novas informações. A extensão da premeditação era assustadora. Não era apenas um crime de oportunidade. Não era apenas um marido infiel buscando uma saída fácil para problemas financeiros. Era uma caçada metódica, calculada, estendendo-se por anos. Por quê? A pergunta escapou dos meus lábios, dirigida não a Fernanda, mas ao universo. Por que tanto esforço? Por que eu? Minha amiga pegou minhas mãos entre as suas, oferecendo o conforto silencioso que só quem realmente se importa pode proporcionar. Não acho que seja pessoal, Raquel. Você era um meio para um fim. O alvo sempre foi o dinheiro, o patrimônio. Mas aquela explicação, por mais lógica que fosse, não amenizava o horror. Pelo contrário, tornava tudo ainda mais sinistro. Ser odiada por alguém a ponto de querer te matar é terrível. Mas ser vista como mero obstáculo, como um objeto descartável no caminho de ambições financeiras, havia algo profundamente desumanizador nessa perspectiva. Passei a noite em claro, relendo os documentos que Fernanda me entregara. Cada página revelava novas camadas de manipulação, de cálculo frio. A investigação agora se expandia, incluindo outros possíveis cúmplices. Dr. Eduardo estava sendo interrogado. Jonas Borges, o sócio de Rodrigo, havia feito um acordo com a promotoria, oferecendo informações em troca de redução de pena. Na manhã seguinte, Caio encontrou-me ainda acordada, rodeada de papéis, os olhos ardendo de cansaço e lágrimas não derramadas. Mãe, você precisa descansar, insistiu ele, recolhendo os documentos espalhados pela mesa de jantar. Se continuar assim, vai adoecer de verdade. Ele estava certo, é claro. Minha obsessão em entender cada detalhe do plano, em reconstruir a linha do tempo completa da conspiração, estava consumindo minha energia vital. Mas como descansar quando cada nova revelação trazia mais perguntas do que respostas? Vamos dar uma pausa nisso tudo, sugeriu Caio, com uma gentileza que me lembrou o menino que ele fora um dia. Só por hoje. O vovô quer nos levar para almoçar em Santa Teresa. Antônio, que aos poucos recuperava seu ânimo após o choque inicial, havia realmente se tornado um pilar de apoio para nós. Sua presença constante, seu amor incondicional, ajudava a preencher o vazio deixado pela traição de Rodrigo. Aceitei o convite, reconhecendo que precisava de uma pausa, de um dia para simplesmente respirar, para lembrar que ainda havia beleza no mundo, que nem tudo era conspiração e traição. O restaurante escolhido por Antônio ficava no alto de Santa Teresa, com vista panorâmica para a cidade. De lá, o Rio de Janeiro se estendia majestoso, a Baía de Guanabara refletindo o sol como um espelho, as montanhas verdejantes emoldurando a paisagem urbana. Era impossível não sentir um pingo de esperança diante daquela vista. Durante o almoço, Antônio contou histórias da juventude de Caio, travessuras, momentos de ternura, pequenas conquistas que haviam passado despercebidas por mim na correria do dia a dia.
Era sua forma de nos reconectar com memórias positivas, de nos lembrar que, apesar de tudo, tínhamos um passado repleto de momentos genuínos. Foi nesse clima quase nostálgico que Caio fez o anúncio que mudaria novamente o curso de nossas vidas. Decidi voltar para Búzios, declarou ele entre o prato principal e a sobremesa. Não para a pousada, mas para recomeçar. Comprei um pequeno restaurante à beira-mar. Novos Horizontes. Esse será o nome. Antônio e eu nos entreolhamos, surpresos. Búzios, o cenário de tantas memórias dolorosas, o local onde toda a farsa ruíra. Por que voltar justamente para lá? Tem certeza, filho? Perguntei, preocupada que aquela decisão fosse movida não por desejo genuíno, mas por alguma necessidade de confrontar os fantasmas do passado. Caio assentiu, determinado. Absoluta. Não podemos permitir que eles nos roubem também os lugares, mãe. Búzios sempre foi especial para nós, muito antes de se tornar o palco dessa tragédia. Quero recuperar isso, transformar as memórias ruins em novas oportunidades. Sua coragem me comoveu. Enquanto eu ainda lutava para entrar no apartamento em Ipanema sem sentir náuseas, meu filho já planejava reconquistar territórios emocionais que eu considerava irremediavelmente perdidos. Gostaria que você viesse comigo, continuou ele, olhando-me diretamente nos olhos. Não para morar permanentemente, se não quiser, mas para me ajudar a começar. Você sempre teve talento para decoração, para criar ambientes acolhedores. E o vovô já concordou em ser nosso chefe consultivo. Antônio sorriu, os olhos brilhando com uma animação que não via nele há meses. Vou desenterrar aquelas receitas italianas da minha avó. Ninguém resiste a um bom risoto de frutos do mar feito à moda antiga. A ideia era simultaneamente aterrorizante e tentadora. Retornar a Búzios significaria enfrentar diariamente os locais onde vivenciei os piores momentos da minha vida, mas também representava a chance de ressignificar aqueles espaços, de reescrevê-los com novas histórias, novos capítulos. Vou pensar sobre isso, prometi, genuinamente considerando a possibilidade pela primeira vez. Nas semanas que se seguiram, a investigação continuou avançando. Dr. Eduardo confessou sua participação no esquema, confirmando que fora ele quem apresentara Amanda a Rodrigo, com o objetivo inicial de fraudar seguros de saúde. O que começara como uma operação relativamente pequena, crescera em ambição e perversidade ao longo dos anos. Gabriela Prado, a prima de Amanda que seria usada e depois descartada, colaborava agora ativamente com a promotoria. Traumatizada ao descobrir que sua própria prima havia como mero peão em um jogo mortal, Gabriela forneceu detalhes cruciais sobre conversas que testemunhara, sobre comportamentos suspeitos que notara, mas ignorara na época. Cada nova peça de evidência fortalecia o caso contra Rodrigo e Amanda, aumentando a probabilidade de condenações severas. Mas nada disso apagava o fato de que eu quase morrera sem nem mesmo saber que estava sendo atacada, que meu filho quase perdera a vida nas mãos da mulher que amava e do próprio pai. Foi durante uma das sessões de terapia que comecei a processar verdadeiramente esses sentimentos. Você está lutando contra a tentação de se ver como vítima permanente, observou doutora Lígia, a psicóloga recomendada pelo doutor Marcelo. É uma reação natural, mas perigosa. Não é vitimismo reconhecer que fui literalmente vítima de uma conspiração para me matar, respondi um tanto defensiva. Ela sorriu com gentileza. Ser vítima de um crime é um fato objetivo. Construir sua identidade em torno dessa vitimização é uma escolha. E uma escolha que entrega a Rodrigo e Amanda um poder sobre sua vida que eles não merecem ter. Suas palavras me atingiram como um raio de clareza em meio à neblina de confusão que dominava meus dias. Ela estava certa. Ao permitir que o trauma definisse cada aspecto da minha existência, eu continuava, de certa forma, sob o controle daqueles que tentaram me destruir. Como sigo em frente? Perguntei, realmente aberta a sugestões pela primeira vez desde que iniciara a terapia. Como reconstruo uma vida sobre essas ruínas? Um tijolo de cada vez, respondeu ela simplesmente. Comece recuperando pequenas alegrias, pequenos prazeres que foram roubados de você. Uma música que deixou de ouvir porque lembrava dele.
Um prato que evitava porque era o favorito dela. Um lugar que passou a associar com memórias dolorosas. Búzios. O convite de Caio ecoou em minha mente. Talvez fosse exatamente isso. Um primeiro tijolo na reconstrução da minha vida. Naquela mesma noite, liguei para meu filho. Estou dentro, anunciei sem preâmbulos. Vamos para Búzios, vamos construir esse restaurante juntos. A alegria em sua voz foi o primeiro momento de felicidade genuína que experimentei em meses. Planejamos nos encontrar no dia seguinte para visitar o imóvel, discutir detalhes, começar a dar forma concreta ao que ainda era apenas uma ideia. Desliguei o telefone sentindo algo que havia muito não experimentava. Esperança. Não uma esperança ingênua, cega às realidades duras da vida, mas uma esperança madura, que reconhece as cicatrizes e ainda assim escolhe acreditar em possibilidades melhores. Antes de dormir, fiz algo que vinha evitando por meses. Abri as caixas com fotos de família que trouxera do apartamento em Ipanema. A maioria continha imagens de Rodrigo, é claro. Mas não era ele que eu buscava. Queria lembrar dos momentos genuínos com meu filho, das viagens que fizemos juntos, das pequenas conquistas diárias que fotografei ao longo dos anos. Em uma das caixas, encontrei um álbum específico. Nossa primeira viagem a Búzios, quando Caio tinha apenas 5 anos. Sua alegria ao construir castelos de areia, seu espanto diante do mar que parecia infinito, sua risada quando as ondas o derrubavam. Aquelas memórias eram reais, preciosas. E ninguém, nem mesmo Rodrigo, com suas mentiras e traições, poderia maculá-las. Na manhã seguinte, dirigi até Búzios com uma determinação renovada. O caminho, que meses antes percorrera em lágrimas, agora parecia oferecer novas perspectivas. As curvas da estrada Rio Santos não mais representavam um trajeto para o desespero, mas um caminho possível para a redenção. Caio já me aguardava na entrada da cidade, ao lado de sua motocicleta. Ao me ver, abriu um sorriso tão genuinamente feliz que senti meu coração se aquecer. Mesmo após tudo, meu filho ainda era capaz de sorrir assim. Se ele podia encontrar alegria após tamanha traição, talvez eu também pudesse. O imóvel que ele escolhera para o restaurante ficava numa pequena enseada, afastada dos pontos mais turísticos. Era uma construção simples, de madeira e vidro, que já funcionara como bar de praia décadas atrás. Precisaria de reformas substanciais, mas o potencial era inegável. "O que acha?" perguntou Caio, ansioso pela minha aprovação, enquanto caminhávamos pela areia, observando a estrutura. Fechei os olhos por um momento, permitindo-me sentir a brisa marinha, ouvir o som das ondas quebrando suavemente na praia. Este lugar não tinha associações com Rodrigo ou Amanda. Era um território neutro, pronto para receber novas histórias, novas memórias. "Acho perfeito", respondi sinceramente. Um verdadeiro novo horizonte. Passamos o restante do dia discutindo planos, esboçando ideias para a decoração, imaginando o cardápio que combinariam as receitas tradicionais de Antônio com toques contemporâneos. Pela primeira vez em meses, minha mente estava ocupada com planos para o futuro, não ruminações sobre o passado. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu em tons de laranja e rosa, Caio sugeriu que dessemos um último passeio pela praia antes de retornarmos ao rio. Caminhamos descalços pela areia ainda morna, deixando que as ondas ocasionalmente molhassem nossos pés. "Obrigado por aceitar essa loucura, mãe", disse ele, quebrando um silêncio confortável que se estabelecera entre nós. "Sei que não é fácil voltar para cá depois de tudo." Apertei sua mão, emocionada com sua compreensão. "Acho que precisamos disso, os dois. Não só o restaurante, mas esse ato simbólico de reclamar algo que quase nos foi roubado." Ele assentiu pensativo. "Sabe o que mais me ajudou nesses meses difíceis? Lembrar que, apesar de todas as mentiras, de todas as manipulações, houve uma coisa que eles nunca conseguiram falsificar." "O quê?" perguntei curiosa. "O amor entre nós, você, eu e o vovô. Isso sempre foi real, e isso eles não puderam corromper por mais que tentassem." Sua observação, tão simples e tão profunda, tocou algo fundamental em mim. Em meio a um oceano de falsidades, nossa família,
ou o que restara dela, permanecia ancorada em sentimentos genuínos. E talvez fosse esse o verdadeiro tesouro que Rodrigo e Amanda cobiçavam, mas jamais poderiam possuir: a capacidade de amar incondicionalmente, de construir conexões baseadas em confiança e respeito mútuos. Enquanto observava o horizonte onde o céu encontrava o mar, uma certeza se formou em meu coração: sobreviveríamos a isso. Mais do que sobreviver, encontraríamos formas de florescer novamente. O caminho seria longo e por vezes doloroso. Haveria dias de dúvida, de medo, de raiva, mas também haveria momentos como este, de beleza, de conexão, de esperança renovada. Rodrigo e Amanda haviam planejado não apenas nos tirar a vida, mas também roubar nossa capacidade de confiar, de acreditar no futuro. Em sua crueldade calculista, tentaram quebrar não apenas nossos corpos, mas também nossos espíritos. O fato de estarmos ali, construindo algo novo sobre as cinzas do que perdemos, era a prova de que seu plano, afinal, fracassara no mais fundamental dos níveis. 5 meses se passaram desde que decidi recomeçar em Búzios, com meu filho e meu sogro. Nosso restaurante Novos Horizontes agora é uma realidade, um espaço acolhedor à beira-mar, onde servimos não apenas comida, mas também histórias de superação. Muitos clientes vêm atraídos pela curiosidade sobre nossa história, que inevitavelmente vazou para a mídia, mas saem transformados pela experiência de ver como conseguimos transformar a tragédia em um novo começo. O julgamento de Rodrigo e Amanda finalmente chegou ao fim na semana passada. Foram condenados a 30 anos de prisão cada um, sem direito a regime semiaberto nos primeiros 15 anos. Jonas Borges, o ex-sócio de Rodrigo, recebeu 12 anos por sua participação nos esquemas financeiros e na conspiração. Dr. Eduardo, que iniciou Amanda no mundo das fraudes, pegou 8 anos. A justiça, ainda que tardia e imperfeita, finalmente foi feita. Durante o processo, tive que reviver cada detalhe daquela trama macabra. Sentei-me no banco das testemunhas e encarei os olhos frios de Rodrigo. Olhos que um dia acreditei que me amavam, mas que na verdade só calculavam quanto eu valia morta. Vi o desprezo no rosto de Amanda, enquanto o promotor detalhava como ela lentamente me envenenava enquanto planejava seu casamento com meu filho. O mais difícil não foi enfrentar os culpados, mas sim explicar ao júri com palavras a profundidade da traição que senti. Como descrever a dor de descobrir que o homem com quem construí uma vida via essa mesma vida como um obstáculo descartável? Como comunicar o horror de perceber que a mulher que abraçava como futura nora estava, literalmente, me matando a cada visita, a cada chá oferecido com um sorriso? Mas isso ficou para trás agora. Cada dia que passa, aprendo a olhar mais para frente e menos para o retrovisor da minha vida. A terapia continua sendo fundamental nesse processo. Doadeiron. Lígia me ajudou a entender que perdoar não significa absolver os culpados, mas sim libertar a mim mesma do peso do ódio e da amargura. Caio também está se curando à sua maneira. Recentemente, ele começou a sair com uma moça da cidade, Luísa, uma professora de yoga que não se impressiona com nossa história midiática. Vê-lo sorrir novamente, permitir-se ser vulnerável com outra pessoa, enche meu coração de esperança. Antônio, aos 66 anos, encontrou um novo propósito como chefe consultor do restaurante. Suas receitas italianas tradicionais tornaram-se o carro-chefe da casa. Vê-lo na cozinha, ensinando os segredos culinários para nossa equipe jovem, é um lembrete diário de que nunca é tarde para recomeçar, para encontrar alegria em novos desafios. Quanto a mim, voltei a dar aulas, agora em uma faculdade local. 2 vezes por semana, compartilho meus conhecimentos de história com alunos que têm sede de entender o passado para construir um futuro melhor. Nas outras noites, supervisiono o salão do restaurante, acolhendo os clientes com a hospitalidade que sempre foi minha marca registrada. Minha história não é apenas sobre traição e conspiração, é sobre sobrevivência, reinvenção e a descoberta de uma força interior que nem eu mesma sabia que possuía. É sobre aprender que família não é definida por laços de sangue ou documentos legais.
mas por escolhas diárias de amor, respeito e lealdade. Se você está assistindo a este vídeo, talvez esteja passando por sua própria tempestade. Talvez tenha sido traído por alguém que amava. Ou talvez esteja enfrentando um desafio que parece grande demais para superar. Quero que saiba que você não está sozinho. Que mesmo nas noites mais escuras, o sol eventualmente volta a nascer. Que a dor que agora parece insuportável, um dia será apenas uma cicatriz. Um lembrete de sua força, não de sua fragilidade. Sinceramente, nunca imaginei que estaria contando minha história para milhares de pessoas. Quando tudo aconteceu, mal conseguia falar sobre isso com meus amigos mais próximos. O canal Vingança do Dia me deu a oportunidade de transformar minha dor em propósito, de usar minha experiência para talvez ajudar outras pessoas que estão passando por situações semelhantes. Produzir este vídeo não foi fácil. Reviver cada momento, cada descoberta, cada traição, exigiu uma coragem que muitas vezes pensei não ter. Foram dias de gravação, horas de entrevistas, um processo emocional exaustivo de revisitar lugares e sentimentos que preferiria esquecer. Nossa equipe trabalhou incansavelmente para trazer esta história até você da forma mais autêntica e impactante possível. Por isso, se esta história tocou você de alguma forma, peço que considere apoiar nosso trabalho. Um simples like neste vídeo já faz diferença, pois ajuda a ampliar nosso alcance, permitindo que mais pessoas possam se beneficiar dessas histórias de superação. Mais importante ainda, deixe seu comentário contando o que achou, se já passou por algo semelhante, ou simplesmente compartilhando uma palavra de apoio que possa ajudar outras pessoas que estão assistindo. Se puder, inscreva-se no canal Vingança do Dia. A cada semana, trazemos novas histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram situações extremas e encontraram forças para seguir em frente. São relatos que nos lembram da incrível capacidade humana de resistir, de se adaptar e de florescer mesmo nos ambientes mais hostis. E se nossa história realmente ressoou com você, considere nos ajudar através do Valeu Demais, uma forma de doação que nos permite continuar produzindo conteúdos como este diariamente. Cada contribuição, por menor que seja, é investida diretamente na produção dos vídeos, na pesquisa de novas histórias, nas viagens necessárias para entrevistar os protagonistas e na manutenção de uma equipe dedicada a trazer essas narrativas da maneira mais respeitosa e impactante possível. Sua contribuição através do Valeu Demais não é apenas uma doação, é um investimento em um espaço onde histórias como a minha podem ser contadas com dignidade e propósito. É graças a apoiadores como você que podemos manter nossa independência editorial e nosso compromisso com a verdade, por mais dura que ela seja. Lembre-se que para cada história como a minha que chega até este canal, existem dezenas de outras aguardando a oportunidade de serem compartilhadas. Seu apoio torna isso possível. Nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir que não estão sozinhas, que há esperança mesmo após as piores traições. Finalmente, gostaria de agradecer a você por dedicar seu tempo a ouvir minha história. Em um mundo onde tudo compete pela nossa atenção, o fato de você ter permanecido até aqui significa muito. Espero sinceramente que algo em meu relato possa servir como um farol em momentos de escuridão, como um lembrete de que somos mais fortes e mais resilientes do que jamais imaginamos. Do fundo do coração, muito obrigada por assistir. Espero encontrá-lo novamente no próximo vídeo do canal Vingança do Dia, onde continuaremos compartilhando histórias que, como a minha, nos lembram que o fim de um capítulo não é o fim da história. É apenas o começo de um novo, talvez até mais belo que o anterior. Conte-nos nos comentários. Você já enfrentou uma traição que parecia impossível de superar? Como conseguiu seguir em frente? Sua experiência pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir hoje. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado, sempre que publicarmos uma nova história de superação. Afinal, como aprendi da maneira mais difícil, nunca sabemos quando precisaremos de inspiração para enfrentar nossas próprias batalhas.